Começando essa nova era, né, o dinizismo. Nesse momento, Diniz, o novo técnico do Cruzeiro, falando agora pela primeira vez como treinador da Raposa. Mas vamos começar com a notícia do dia, porque Fernando Diniz já está na Toca da Raposa. Já já a gente vai ao vivo para lá com as informações e a apresentação do novo técnico do Cruzeiro, que chega em BH cheio de histórias para contar. Seleção brasileira, título da Libertadores e um jeitão de ver o futebol que divide opiniões. Intenso, exigente e às vezes explosivo. Aos 50 anos, o técnico Fernando Diniz assume o comando do Cruzeiro. 20 anos atrás, era o meio-campo Fernando Diniz que chegava à Toca da Raposa. É um jogador experiente que no momento certo poderá nos ajudar. Sai o Alessandro e entra aí o Fernando Diniz. A passagem acabou sendo breve. Foram apenas 3 meses e só 8 partidas. O treinador chega com contrato até o fim da próxima temporada. Eu não tenho a menor dúvida que o Cruzeiro contratou a melhor opção de treinador no mercado. Era a bola da vez. Quem ficasse sem treinador ia contratar o Diniz. O Diniz tem um estilo de jogo que todos nós conhecemos. Gosta de ter a posse de bola, que tem apreço pela bola, que gosta de uma construção muito bonita, que joga em espaço curto e que precisa de jogadores muito inteligentes tecnicamente e cognitivamente. E o Cruzeiro tem isso. O último trabalho dele foi no Fluminense, onde foi campeão da Libertadores no ano passado. O Fluminense conquista a América! Conquistou o título enquanto conciliava o trabalho com a seleção brasileira. Faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei. Ele gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções. Então é um cara muito interessante. No Mundial de Clubes, perdeu para o badalado Manchester City, de Pep Guardiola, e recebeu elogios do treinador espanhol. Não posso nem imaginar caso o Fluminense tivesse saído na frente. Nos exigiu muito defensivamente. Eu perguntei para ele como ele faz para treinar um time e a seleção. Não sei se ele tem família ou não, mas não sei de onde tira tempo. Foi um prazer encontrá-lo. Ha sido um prazer encontrá-lo. Diniz deixou a seleção em janeiro, com 2 vitórias em 6 partidas. E foi demitido do Fluminense em junho, com o time na lanterna do Brasileirão. No mês passado, treinou o time de uma faculdade de medicina a pedido do filho, que é universitário. Na próxima quinta-feira, Diniz estará em campo novamente. Estreia pelo Cruzeiro na Sul-Americana. Uma nova chance para o treinador que já encantou a América. Vai ser fascinante ver o Diniz depois desse processo longo do Fluminense, da passagem que teve título de Libertadores, mas que teve o episódio da seleção que consumiu demais ali durante um período. Ver como é que vai ser esse novo trabalho. Beijo pra todo mundo. Beijo nada, você volta. Daqui a pouco a gente vai ao vivo pra Toca pra mostrar a apresentação do Fernando Diniz. O mundo capotou, saiu o Seabra, chegou Diniz que tá na Toca falando neste momento ao vivo. Giovana Pires tá acompanhando de pertinho. Boa tarde, Giovana. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no GE. Começando essa nova era, né, o dinizismo. Nesse momento, Fernando Diniz. Diniz, o novo técnico do Cruzeiro, falando agora pela primeira vez como treinador da Raposa. Ele chegou hoje cedo, por volta de 11h30 da manhã aqui em BH, chegou aqui na Toca da Raposa, veio direto para cá, foi recebido pelo Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, também pelo Alexandre Matos e Edu Dracena, que são 2 peças importantíssimas nesse departamento de futebol, que foi, claro, responsável também por essa contratação. Conheceu as dependências do clube, que é onde justamente vai treinar o elenco nas próximas semanas, próximos meses, tem contrato até 2025. E hoje à tarde já é a primeira atividade dele. Vai comandar a equipe por aqui e também vai falar sobre essa questão toda, essas primeiras palavras. A gente vai poder ouvir agora as primeiras palavras de Fernando Diniz sobre o comando do Cruzeiro. Bora lá. É uma grande satisfação, um sonho também que se realiza. Eu tive a oportunidade de jogar aqui em 2004. Eu sou nascido em Patos de Minas e meu pai era um grande torcedor do Cruzeiro na década de 60, cujos grandes ídolos eram o Tostão, Dirceu Lopes, Natal, Piazza, Zé Carlos, essa turma aí. Tá aí as palavras do Fernando Diniz, novo técnico do Cruzeiro. Amanhã a gente dá todos os detalhes dessa apresentação. Olha ele com Pedro Lourenço, Alexandre Alves. Te conto tudo amanhã e vamos... Bora falar agora sobre Fernando Diniz,
com uma informação importante de bastidor. É óbvio que nem o Diniz, nem o Cruzeiro vão confirmar a notícia, mas eu posso assegurar para vocês, depois de ouvir de uma pessoa da confiança do Diniz, que as conversas entre Cruzeiro e o mais novo técnico da Raposa não começaram recentemente. Importante lembrar, né, que o Seabra é demitido por volta das 7 da manhã e 4 horas depois o Diniz já estava contratado. Alguém acha que essa negociação com o Diniz aconteceu em 4 horas? Eu posso assegurar que não. Primeiro contato entre Alexandre Matos e Fernando Diniz se deu após a derrota do Cruzeiro para o São Paulo. O jogo havia acontecido, só pegar a data direitinho para passar a informação correta, no dia 15 de setembro, domingo, não esse o anterior. Derrota por 1-0 em casa contra um São Paulo com o time reserva. O Cruzeiro levou muita gente ao estádio e houve essa decepção. A partir daí o Alexandre Matos ganhou cartão verde do Pedrinho BH para iniciar as tratativas com o novo técnico. As primeiras conversas com o Fernando Diniz e especialmente com representantes do treinador. O escritório do Juliano Bertolucci foi quem conduziu essa negociação com o Alexandre Matos. O martelo já havia sido batido no domingo, depois de mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 com o Cuiabá. O Cruzeiro venceu apenas um dos últimos 8 jogos no Campeonato Nacional. Contrato do Diniz até dezembro de 2025, ele chega com 2 auxiliares e terá direito a um salário cerca de 4 vezes maior do que o do Fernando Seabra. Ele trouxe a negociação, o Cabidão, que já se arrastava há algum tempo com o Alexandre Matos e Diniz. Não é isso? Não foi da noite pro dia. Nem seria. E nem poderia ser. E você disse no começo sobre projeto, que ele ficou encantado. Que informação é essa que você teve? Lá na primeira hora você falou assim, a informação que eu tenho é que ele ficou encantado com o projeto do Cruzeiro. Qual que é esse projeto? O Cruzeiro tem um projeto esportivo, CJ, de investimento pesado na próxima temporada. Ainda a gente não sabe exatamente se esse projeto esportivo ele alavancaria, por exemplo, até uma proposta de título de Copa Libertadores, mas a intenção do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço é entregar, entre aspas, o time que o Fernando Diniz quer, o elenco que ele quer nas mãos do professor Fernando Diniz. Agora, se isso vai vingar ou não, CJ, só uma coisa vai responder: a classificação para a Libertadores. É ela que vai pautar principalmente o mercado do Cruzeiro em janeiro. Que o Cruzeiro vai gastar muito? Vai, isso é um fato. A questão é, o quanto é gastar esse muito? Né? Porque dependendo da situação, o Cruzeiro de fato pode abrir o bolso para tentar o sonho da América de novo, né? E com um campeão da América que é o professor Fernando Diniz. A informação, entre aspas, é essa, Jota. É isso. Um comparativo aí dos trabalhos do Fernando Diniz, os números da carreira do técnico, o nosso Rafael Silveira, produtor, preparou. Vamos lá. O glorioso Votorati foi o primeiro trabalho dele como treinador em 2009, um clube do interior paulista, um clube pequeno do interior paulista. Ele teve 56% de aproveitamento nessa passagem. Depois passou pelo Paulista de Jundiaí em 2011 com 44% de aproveitamento. Foi para o Botafogo de Ribeirão Preto no mesmo ano e teve 25% de aproveitamento. Também no mesmo ano foi para o Atlético Sorocaba, outro clube pequeno lá do interior de São Paulo, onde teve 59% de aproveitamento. No Osasco Audax, ele ficou lá em 2013, 2016, 2017, aqui está 2025, mas é 2015, né? 2013, 2015, 16 e 17 no Audax com 51% de aproveitamento. Foi quando eu comecei a acompanhar o trabalho do Fernando Diniz. Na verdade foi... Quase todo mundo começou a ouvir falar do professor Fernando Diniz como técnico nesse trabalho dele lá no Audax. Por causa da campanha no Campeonato Paulista, que foi muito boa na época. Depois ele passou pelo Guaratinguetá em 2014, 46% de aproveitamento. Pelo Paraná Clube em 2015, 47% de aproveitamento. Em 2016 ele esteve no Oeste, na Série B do Campeonato Brasileiro, com 37% de aproveitamento. Em 2018, primeiro trabalho dele na Série A do Campeonato Brasileiro, 38% de aproveitamento.
Em 2018 e 2019, no Fluminense, 50% de aproveitamento, a primeira passagem dele pelo Fluminense. Depois foi ao São Paulo, ficou de 2019 até 2021 com 55% de aproveitamento. Passou pelo Santos também em 2021 com 44% de aproveitamento. No Vasco da Gama, em 2021, 41% de aproveitamento. E o último trabalho dele no Fluminense, de 2022 a 2024, 56% de aproveitamento. Na seleção brasileira, como técnico interino entre o final de 2023 e início de 2024, teve 56% de aproveitamento. São os trabalhos aí da carreira do técnico Fernando Diniz. Vitorioso mesmo. Fluminense, né? Trabalho, né? A gente tá falando de 1, 2, 3, 4. Quando tem o quê? 15 aí, gente? 15. É desses 15, times. né? Desses É times, vitorioso, vitorioso sem dúvida nenhuma. Fluminense que, de fato, foi onde ele conquistou o título da Copa Libertadores, né? É um técnico que a gente acha que tem pouco tempo, né? Mas já tem alguns anos de estrada o professor Fernando Diniz, né? Boa parte desse tempo é no interior de São Paulo, onde ele fez grandes trabalhos, né? Levou algumas equipes às divisões mais altas do futebol paulista, e talvez algumas decepções, né? Eu, por exemplo, esperava um pouquinho mais do trabalho no São Paulo, um pouquinho mais... O trabalho dele no São Paulo foi ótimo. No trabalho do Santos. Sério? Ótimo. Ótimo. O que é ótimo? Deixa eu dizer, foi campeão brasileiro, gente. O time dele era o melhor time do campeonato, faltando 4 rodadas pro fim. Perdeu o título no finalzinho, depois daquela briga dele com o Tietê. São Paulo ia ser campeão brasileiro aquele ano. Aquela briga foi no São Paulo? Foi no São Paulo. Quando no o jogo contra o Bragantino. Atravessou o 2021, o Campeonato Brasileiro atravessou foi o do ano da pandemia. E aí, no ano São Paulo ia ser campeão brasileiro aquele ano. No jogo contra o Atlético, na Vila Belmiro, ele treinando o Santos, ficou marcado, né, aquela resenha deles no meio do campo após o jogo, né, tanto dele quanto do Tietê conversando ali e tal, pra... ele gostava do Tietê, cara. Deixar as coisas forte mais interessantes, né? Mas é isso, CJ, vitoriosa de fato, uma campanha, uma boa, excelente temporada diante do Fluminense, com o Fluminense, mas eu ainda tenho algumas dúvidas em relação à projeção de trabalho do professor Fernando Diniz em alguns momentos, tá? Ele não tem tantos trabalhos sólidos assim. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.